4 minutos é o tempo que Rebecca Harris esteve morta no chão da sua cozinha. As mãos do seu marido em volta da sua garganta. A sua barriga de 7 meses de gravidez a ficar imóvel. O seu coração a parar enquanto ele observava. Mas aqui está o que Derek Harris não sabia. A sua esposa estava a gravar tudo há 6 meses. E o gravador ativado por voz escondido naquela cozinha capturou a sua confissão. Devias ter ficado estúpida. Rebecca, como Karen, como todas as outras, havia outras, o coração de Rebecca começou a bater novamente. Os paramédicos trouxeram-na de volta. E o que ela descobriu a seguir exporia 3 gerações de assassinos escondidos atrás de dinheiro, poder e uma mãe que estava a limpar os corpos do seu filho há 20 anos, mas sobreviver era apenas o começo. Porque quando Rebecca tornou pública, a verdade e testemunhas começaram a morrer. Provas começaram a queimar e a sua própria mãe apareceu na televisão nacional para a chamar de louca. Esta é a história de uma mulher que se recusou a ficar em silêncio, que lutou contra um sistema projetado para proteger o seu agressor, que provou que a coisa mais perigosa que uma vítima pode tornar-se é uma sobrevivente sem nada a perder da morte clínica, ao tribunal de vítima. A vencedora. Este é 4 minutos. Declaração de valor mais significado da história. Esta história carrega uma mensagem poderosa. Se você já se sentiu preso, se você já foi dito que é muito sensível ou muito dramático, se você já duvidou da sua própria realidade porque alguém que você amava fez você questioná-la, esta história é o seu lembrete. Confie nos seus instintos. Documente tudo e nunca deixe ninguém silenciar a sua verdade. A sua sobrevivência importa em sua voz. Importa. Você importa há 4 minutos. É o tempo que o meu coração parou de bater no chão da minha cozinha. 4 minutos de nada, sem fôlego, sem pulso, sem vida. Apenas o linóleo frio contra as minhas costas e o meu marido a pairar sobre mim, a ver-me morrer. Mas aqui está o que Derek não sabia. Eu estava a gravar tudo há 6 meses, e o que eu capturei daquele chão da cozinha destruiria não apenas ele, mas um império construído sobre o silêncio de mulheres mortas. O meu nome é Rebecca Harris. Tenho 32 anos e vou contar-lhe como sobrevivi ao homem que supostamente me amava. Começou como estas coisas. Muitas vezes acontecem com uma mentira. Eu disse a mim mesma. Derek Harris era tudo o que eu pensava que queria. Bonito, bem-sucedido, charmoso daquele jeito, sem esforço que faz você sentir-se a pessoa original na sala. Quando nos conhecemos num evento de caridade há 6 anos, ele me perseguiu com o tipo de intensidade que parece amor quando você é jovem e não sabe mais. Eu era jornalista naquela época, reportagem investigativa para o Tribune. Eu tinha ganho prêmios, eu tinha fontes, eu tinha uma reputação por encontrar a verdade, não importa onde ela se escondesse. Derek odiava isso em mim. Eu simplesmente não percebi até que era quase tarde demais. O primeiro ano do nosso casamento foi maravilhoso. Ou pelo menos eu pensei que era maravilhoso olhando para trás. Agora consigo ver os sinais que perdi. A maneira como ele sugeria que eu não precisava trabalhar tanto. A maneira como ele franzia a testa quando eu mencionava os meus colegas, a maneira como ele lenta, cuidadosamente, metodicamente, me cortava de todos que poderiam ter me dito, o que eu não conseguia ver pelo ano 3, eu tinha deixado o meu emprego. Derek ganhava dinheiro suficiente para nós dois. Ele disse que eu devia focar na nossa casa, na nossa futura família, em ser uma boa esposa. Eu disse a mim mesma que estava feliz. Eu disse a mim mesma que era isso que eu queria. Eu disse a mim mesma que o nó no meu estômago, cada vez que ele voltava para casa, era excitação, não medo. Mas aqui está a coisa sobre mentir para si mesma. Eventualmente, a verdade cansa-se de esperar. Eu estava grávida de 7 meses, quando encontrei a primeira prova. Derek tinha deixado o seu laptop aberto no balcão da cozinha. Ele nunca fazia isso, ele era meticuloso com a sua privacidade, as suas senhas, as suas paredes cuidadosamente construídas.
Mas naquela terça-feira de manhã, ele saiu apressado. Saiu para uma reunião de emergência e ele esqueceu. Eu não devia ter olhado. Foi o que a velha Rebeca teria dito, a Rebeca que ainda acreditava que o seu marido a amava, a Rebeca que ainda não tinha aprendido que a confiança é uma arma nas mãos erradas. Mas eu tinha deixado de ser essa Rebeca há meses. Você vê, algo tinha mudado em mim por volta do meu 5º mês de gravidez. Talvez fossem hormonas, talvez fosse instinto, talvez fosse a maneira como a mão de Derek demorava um pouco demais no meu braço durante as discussões, os seus dedos apertando apenas o suficiente para deixar hematomas invisíveis. Eu tinha começado a documentar coisas pequenas, coisas no início, a maneira como ele movia as chaves do meu carro e depois me acusava de ser esquecida, a maneira como ele me contava sobre planos de jantar, que eu não tinha memória de fazer, a maneira como ele citava conversas que nunca aconteceram, fazendo-me questionar a minha própria mente. Gaslighting, eu sabia uma palavra. Eu tinha escrito artigos sobre isso, mas saber uma palavra e viver dentro dela são duas coisas muito diferentes. Então eu documentei, eu escondi um caderno atrás dos produtos de limpeza debaixo da pia, eu fiz backup de mensagens de texto para uma conta de e-mail secreta. Eu coloquei um gravador ativado por voz na cozinha, disfarçado de vela decorativa, e naquela terça-feira de manhã eu olhei para o laptop do meu marido. O que eu encontrei fez o meu sangue gelar. O primeiro arquivo era uma planilha. Contas de clientes, transferências, números que não batiam. Derek era um gestor de fortunas a gerir investimentos para algumas das famílias mais proeminentes da cidade. Ele tinha acesso a mais de 200 milhões de dólares em ativos. E ele estava a roubar-lhes 3,2 milhões de dólares desviados de clientes idosos ao longo de 18 meses. Pequenas quantias no início, depois maiores, depois ainda maiores, mas isso não era o pior. A segunda coisa que eu encontrei foi uma conta telefônica, uma conta separada, que eu nunca tinha visto. Um número que eu não reconhecia, centenas de chamadas e mensagens de texto para o mesmo contacto rotulado apenas com um emoji de coração. As minhas mãos tremeram, enquanto eu procurei mais a terceira coisa. Me quebrou fotos, uma mulher, 2 crianças, um menino de cerca de 4 anos, uma menina talvez de 2, eles tinham os olhos de Derek, o seu nariz, o seu sorriso, e numa foto, Derek estava com o braço em volta da mulher, ambos usando anéis de casamento. O meu marido tinha outra família. Eu sentei-me naquele balcão da cozinha por um longo tempo. A minha mão repousava na minha barriga grávida, sentindo a minha filha a chutar, enquanto eu olhava para a prova de uma vida que eu nunca soube que existia. A velha Rebeca teria chorado. A velha Rebeca o teria confrontado. A velha Rebeca teria implorado por uma explicação desesperada para acreditar que havia alguma razão inocente para o que ela estava a ver. Mas eu não era mais a velha Rebeca. Eu era uma mulher que tinha estado lentamente a sufocar por anos. Uma mulher que tinha começado a dormir com um olho aberto. Uma mulher que tinha programado o botão de emergência do seu telefone para discar 9. Com um único toque. Eu era uma mulher que tinha aprendido da maneira difícil que o tempo mais perigoso num relacionamento abusivo é quando você tenta sair. Então eu não o confrontei ainda não, em vez disso. Eu copiei tudo, cada arquivo, cada foto, cada documento incriminatório. Eu os carreguei para 3 contas de nuvens separadas, todas com senhas que Derek nunca adivinharia. Então eu fechei o laptop e voltei a fazer o seu café, 2 açúcares mexidos exatamente 20 vezes. No sentido horário. O homem contava. Ele realmente contava as mexidas. Quem faz isso, serial killers? Eu pensei, serial killers contam mexidas de café. Mas eu fiz perfeito de qualquer forma porque eu precisava de tempo. Eu precisava de um plano. E eu precisava que Derek acreditasse que eu ainda era a esposa estúpida e complacente que ele tinha criado. Ele chegou em casa naquela noite de bom humor, a reunião tinha corrido bem. Um novo cliente, muito dinheiro, ele beijou a minha bochecha e acariciou a minha barriga.
e perguntou o que era para o jantar. Eu sorri e disse-lhe, panela assada, e eu esperei 3 dias. Depois eu encontrei a passagem de avião só de ida para as Ilhas Cayman, reservada para a quarta-feira seguinte, apenas um lugar. Ele ia fugir, levar o dinheiro e desaparecer, deixar-me grávida, e sem um tostão e completamente destruída, a menos que eu o destruísse. Primeiro eu mandei uma mensagem para a minha melhor amiga Sarah, uma palavra-código que tínhamos estabelecido meses atrás. Veludo vermelho significava preciso que estejas pronta. Algo está a chegar. Ela respondeu com uma única palavra, sempre. Então eu verifiquei o meu gravador. Certifiquei-me de que estava a funcionar. Certifiquei-me de que estava escondido. E eu esperei que o meu marido chegasse em casa. Se você está a ouvir isto, e algo parece familiar, se você já documentou uma conversa, porque você sabia que ele negaria mais tarde, se você já escondeu dinheiro ou fez planos secretos, ou programou números de emergência no seu telefone. Eu preciso que você entenda algo. Essa sensação no seu intestino não é paranoia. Não é você a ser dramática ou louca ou muito sensível. É o seu instinto de sobrevivência. E você deve confiar nele, porque eu confiei no meu e salvou a minha vida. Derek chegou em casa às 9h30 daquela noite, tarde. O que era incomum. O seu rosto estava tenso, controlado. Da maneira como ficava quando algo tinha corrido mal no trabalho. Eu estava na cozinha a fazer café. Sempre a fazer café. Ele deixou cair as suas chaves no balcão com mais força do que o necessário. Eu ouvi-as a cair, senti a vibração através do chão. Rebecca, ele disse. A sua voz estava calma, demasiado calma. Eu virei-me lentamente a cafeteira na minha mão. Sim, onde estiveste hoje? A pergunta apanhou-me desprevenida. Eu estive aqui o dia todo. Porque ele deu um passo na minha direção. Alguém acedeu ao meu laptop. O meu coração batia forte, mas eu mantive o meu rosto neutro. Eu tinha praticado isto todos aqueles anos como jornalista. A entrevistar criminosos e políticos. Tinham me ensinado a mentir com os meus olhos. O que você quer dizer? Eu baixei a cafeteira cuidadosamente. Eu não toquei no seu laptop. Ele olhou para mim por um longo momento, procurando. Calculando então, ele sorriu, mas não atingiu os seus olhos. Claro que não, ele disse o meu erro. Ele caminhou até o frigorífico, abriu-o, olhou para dentro, para nada. O silêncio estendeu-se entre nós, como uma respiração contida. Eu voltei a fazer o café. 2 açúcares, 20 mexidas, perfeito. Mas as minhas mãos tremiam apenas ligeiramente, apenas o suficiente. Quem é Karen? Eu perguntei. Eu não planeava dizer isso. O nome simplesmente saiu. Karen, um dos contactos no seu telefone secreto, uma mulher a quem ele tinha enviado centenas de mensagens de texto, uma mulher cujo nome aparecia em e-mails antigos que eu tinha encontrado e-mails de há 10 anos, e-mails que pararam abruptamente depois de um único relatório policial que tinha sido misteriosamente arquivado. Derek ficou muito parado. O que você disse? Eu virei-me para encará-lo. Algo em mim tinha estalado. Talvez fosse a passagem de avião, talvez fosse a outra esposa, talvez fossem 7 meses a carregar o seu filho enquanto ele planeava abandonar-nos a ambos. Karen, eu repeti, e Jennifer e Megan. Quem são eles, Derek? O seu rosto mudou. Eu vi acontecer em câmara lenta a máscara, a escorregar, o verdadeiro Derek a emergir por trás da fachada encantadora. Você não devia ter olhado, ele disse baixinho. Eu recuei um passo, a minha mão encontrou o balcão atrás de mim, a apoiar-me. O que aconteceu com elas? O que você fez? Ele moveu-se rápido, mais rápido do que eu esperava. A sua mão fechou-se em volta da minha garganta. Antes que eu pudesse gritar, e a cafeteira caiu. Partiu-se no linóleo líquido castanho. Espalhou-se pelos azulejos brancos como uma mancha que eu nunca limparia. Devias ter ficado estúpida. Derek sibilou o seu hálito. Estava quente no meu rosto. Os seus dedos apertaram como Karen. Como todas as outras, agora vê o que me fizeste fazer. Outras, a palavra ecoou na minha mente, à medida que a pressão na minha garganta aumentava.
Havia outras. Eu arranhei as suas mãos, as minhas unhas raspavam contra a sua pele, mas ele não vacilou. Ele era demasiado forte, ele sempre tinha sido demasiado forte. A minha visão começou a ficar turva nas bordas. Os meus pulmões gritavam por ar. O meu bebê chutava freneticamente dentro de mim, sentindo o perigo, lutando para sobreviver. Eu contei os segundos. Era tudo o que eu podia fazer. 2, 3, 4. Eu tinha lido em algum lugar que o cérebro pode sobreviver 4 minutos sem oxigênio. Depois disso, danos permanentes. Depois disso, a morte. 5, 6, 7, 8. O rosto de Derek estava acima de mim. Agora eu tinha caído de joelhos, sem perceber o chão. Frio pressionava contra as minhas costas. A luz do teto cintilava acima da sua cabeça como uma estrela moribunda. 11:12. O meu bebê parou de chutar. Isso aterrorizou-me mais do que a minha própria morte. A minha filha tinha ficado imóvel. Ficado em silêncio. Por favor, eu pensei. Não, o bebê. Você pode matar-me, mas por favor não, o bebê. 14:15. A minha mão encontrou o meu telefone. Tinha caído quando ele me agarrou. Estava ali a polegadas dos meus dedos. Eu tinha programado o botão de emergência há meses. 3 cliques para ligar para 911. Com o resto da minha força, eu o pressionei. 1, 2, 3. Então a escuridão me levou. Eu não sei como a morte se parece para outras pessoas. Eu não vi uma luz branca ou anjos ou a minha vida a passar diante dos meus olhos. O que eu vi foi comum. Simples, pequeno. A primeira vez que Derek me trouxe flores, a maneira como ele ria das minhas piadas, o teste de gravidez positivo com as suas 2 linhas cor-de-rosa, o quarto de bebê que pintamos juntos, paredes amarelas, suaves móveis brancos, um móbile de estrelas de papel. Mas por baixo dessas memórias, outra verdade emergiu. A primeira vez que ele levantou a voz, a primeira vez que ele agarrou o meu braço com demasiada força, a primeira vez que ele me disse que eu era demasiado sensível, demasiado emocional, demasiado a isolamento, que aconteceu tão gradualmente que eu mal notei amigos que pararam de ligar, porque Derek sempre tinha uma razão para não visitar em encontros familiares que ele sempre encontrava uma maneira de perder 5 anos de desaparecimento lento, 5 anos de se tornar um fantasma na minha própria vida. E agora eu estava morta. Mas não por muito tempo. Em algum lugar distante eu ouvi sirenes, vozes, alguém a bater a porta. 911 Central. Qual é a sua emergência? A linha tinha ligado. A operadora tinha ouvido tudo. A confissão de Derek, a minha luta, o som de mim a morrer. Eles estavam a chegar. Eu senti mãos no meu peito, pressão, dor. Alguém a contar compressões, 1, 2, 3, 4, 5. A voz de uma mulher nítida e urgente. Vamos, vamos. Fica comigo 6 minutos. Foi o que me disseram mais tarde. 6 minutos de RCP, antes do meu coração começar a bater novamente. Quando eu abri os meus olhos, eu estava numa ambulância. Uma mulher em uniforme de paramédica debruçou-se sobre mim. Ela tinha olhos gentis e tranças puxadas para trás num coque apertado. O seu crachá dizia Jenkins. Você pegou o meu telefone. Essas foram as minhas primeiras palavras. A minha voz era apenas um sussurro. Há uma gravação. A paramédica. Maya olhou para mim por um longo momento. Então ela sorriu. Garota, ela disse, nós pegamos o seu telefone, o seu gravador e o seu marido algemado. Você fez isso, você salvou-se. Eu comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio da realização de que eu estava viva, de que o meu bebê estava vivo, de que as provas que eu tinha reunido estavam seguras. O seu bebê está bem, Maya disse gentilmente. O ritmo cardíaco está elevado, mas estável. Ela é uma lutadora como a mãe. Onde está Derek? A polícia o tem. Ele não vai a lugar nenhum. Eu fechei os meus olhos, deixei-me respirar, deixei-me acreditar, por apenas um momento, que o pior tinha acabado. Mas eu estava errada. O pior estava apenas a começar. O hospital era brilhante e frio, e cheirava a antisséptico. Eu passei 3 dias lá a recuperar da estrangulação,
a monitorizar o meu bebê, a dar declaração após declaração à polícia. A detetive Patrícia Okonkwo chegou na minha primeira noite. Ela era uma mulher alta, com olhos afiados e uma voz que comandava a atenção sem se elevar. Acima de um tom de conversa, ela era especializada em casos de violência doméstica. Ela disse-me que tinha visto de tudo, mas mesmo ela parecia abalada quando ouviu a minha gravação, o áudio. Era claro, incriminador a voz de Derek a dizer: devias ter ficado estúpida como Karen, como todas as outras. Os sons da luta, os meus suspiros ofegantes, o momento em que tudo ficou em silêncio. Esta é uma das gravações mais claras que já ouvi a detetive Okonkwo, disse combinado com as suas provas médicas, e a chamada para o 9. Temos mais do que suficiente para acusá-lo. E os outros? Eu perguntei. Karen Jennifer, ele disse que havia outros. Estamos a investigar. Ela apertou a minha mão. Você foca-se na cura. Deixe-nos tratar do resto. Tudo parecia estar a encaixar-se. Derek foi preso e detido sem fiança. O juiz citou risco de fuga, dada a passagem de avião para as Ilhas Cayman, e perigo para a comunidade, dada a gravidade do ataque. O seu pai, o juiz William Harris, foi forçado a recusar-se de qualquer coisa relacionada com o caso. Os mídia pegaram na história. Em 48 horas, mulher grávida sobrevive à tentativa de homicídio. Gravação de áudio capta a confissão do marido, gestor financeiro rico, acusado de tentativa de homicídio. O meu rosto estava em todo o lado. A minha história estava em todo o lado. A minha melhor amiga. Sarah chegou ao hospital com uma mala e uma pasta grossa de documentos legais. Eu trouxe 3 coisas, ela lhe anunciou, largando-se na cadeira ao lado da minha cama, shampoo. Seco, porque você parece a morte reaquecida. Um carregador de telefone, porque o seu está a 15%. E isso está a dar-me ansiedade. E cada brecha pré-nupcial no estado da Califórnia. Eu ri. Doeu a minha garganta, mas eu ri de qualquer maneira. Nós temos um pré-nupcial. Você tinha passado porque aquele bastardo violou cerca de 17 cláusulas quando ele tentou matá-la. Ela abriu a pasta. Nós vamos tirar tudo. Rebecca, a casa, as contas, o seu fundo de reforma. Tudo pela primeira vez em dias. Eu sentia algo como esperança. A semana seguinte passou num borrão de recuperação. Os meus hematomas desvaneceram de roxo para amarelo, para verde. A minha voz voltou rouca no início. Depois, mais forte, o meu bebê chutava e mexia e crescia, aparentemente não afetado pelo trauma que tínhamos suportado juntos. Eu mudei-me para uma casa segura fornecida pelo gabinete do procurador. Sarah ficou comigo. Nós pedimos comida para fora e vimos televisão ruim e planejamos um futuro em que eu finalmente estava a começar a acreditar. A audiência preliminar foi marcada para o mês seguinte. A procuradora, uma mulher feroz chamada Angela Morrison, garantiu-me que era um caso claro e resolvido. A gravação sozinha é suficiente para condenar ela. Disse durante uma das nossas reuniões. Adicione as provas médicas à chamada para o 9. E o testemunho das testemunhas dos primeiros respondedores. Ele vai para a cadeia por muito tempo. E o desfalque, eu perguntei à segunda família. Isso está a ser investigado separadamente, mas uma coisa de cada vez, vamos prendê-lo por tentar matá-la. Primeiro eu assenti, fazia sentido. Concentrar-me no caso mais forte e construir. A partir daí eu permiti-me respirar, dormir a noite toda sem pesadelos, acreditar que o sistema me protegeria. Eu devia ter sabido melhor a chamada. Chegou numa terça-feira de manhã, exatamente 2 semanas depois do ataque. Rebecca, a voz da detetive Okonkwo, estava errada, demasiado plana, demasiado cuidadosa. Algo tinha acontecido. Eu sentei-me na cama. O que é a gravação do seu telefone? O arquivo foi corrompido. Eu não entendi no início o que você quer dizer, corrompido. A nossa equipe de tecnologia descobriu isso. Esta manhã, o arquivo de áudio foi apagado, remotamente sobrescrito com estática. Está completamente inutilizável o meu. Sangue gelou.
Isso não é possível. Eu fiz backup. Eu enviei cópias para 3 contas de nuvem diferentes. Elas estão todas gone. Quem fez isso teve acesso às suas contas, às suas senhas, a tudo. Mas Derek está na prisão. Ele não tem acesso a um computador, não. Mas a sua família. Sim, o silêncio estendeu-se entre nós. A sua audiência de fiança. Esta tarde, a detetive Okonkwo continuou. Sem a gravação. O nosso caso é significativamente mais fraco. O juiz pode decidir libertá-lo. Eu não conseguia falar. Não conseguia respirar. As provas que eu tinha reunido tão cuidadosamente, a prova do que Derek tinha feito, tinha desaparecido, apagada como se nunca tivesse existido. E o gravador, eu finalmente consegui o físico da minha cozinha. Nós o temos, mas os seus advogados já estão a apresentar moções para o suprimir. Eles alegam que você adulterou, que a gravação foi adulterada para incriminar o seu cliente. Isso é uma loucura. Eu sei, mas eles têm peritos. Peritos caros. E um juiz que pode ouvir. Eu desliguei o telefone e sentei-me em silêncio por um longo tempo. Sarah me encontrou assim, 1 hora depois, a olhar para nada. Rebecca, o que aconteceu? Eles apagaram a gravação, tudo. Ele vai sair à audiência de fiança. Aconteceu naquela tarde. A família de Derek pagou $2 milhões como se fosse troco. O juiz impôs uma pulseira eletrônica e uma ordem de restrição e ordenou que Derek ficasse com os seus pais até o julgamento. Eu assisti à cobertura noticiosa da Casa Segura. Derek a sair do tribunal num fato novo. A sua mãe ao lado dele, o seu advogado a falar com os repórteres sobre mal-entendidos e falsas acusações. Ele estava livre. O homem que me tinha matado estava livre, e eu não tinha provas. Se você já sentiu que o sistema falhou com você, se você já viu alguém que o magoou ir embora, sem consequências, eu quero que você saiba que você não está sozinho. O sistema não é construído para proteger pessoas como nós, é construído para proteger pessoas como Derek. Mas isso não significa que somos indefesos. Isso não significa que temos de desistir. Porque eu não desisti, nem então, nem nunca. Eu só tive de encontrar outra maneira. A primeira semana após a libertação de Derek foi a mais longa da minha vida. Eu mudei-me para uma nova casa segura. Esta sendo estar conhecido apenas por Sarah e pela detetive Okonkwo. Eu dormia com uma cadeira encostada à maçaneta da minha porta. Eu verificava os fechos de 17 vezes antes de dormir todas as noites. E eu comecei a investigar se as provas que eu tinha reunido tinham desaparecido. Eu encontraria novas provas se a sua família tinha dinheiro e advogados e poder. Eu encontraria algo que eles não pudessem comprar, a sua saída. Eu encontraria as outras. Karen Jennifer, as mulheres que Derek tinha mencionado na sua confissão, as mulheres cujos nomes eu tinha visto nos seus e-mails antigos. Eu comecei com Karen Mitchell. Demorou 3 dias a pesquisar em registros antigos, arquivos de redes sociais e bases de dados públicas. Mas eu a encontrei, ou melhor, eu encontrei o que lhe tinha acontecido há 10 anos. Karen Mitchell tinha apresentado um relatório policial contra Derek Harris, agressão, estrangulamento. O relatório descrevia lesões notavelmente semelhantes às minhas, mas o caso tinha sido arquivado, as acusações retiradas. E 6 meses depois, Karen tinha assinado um acordo de confidencialidade em troca de $500 mil da família Harris. Ela tinha sido silenciada, apagada exatamente como eles estavam a tentar fazer comigo. Eu procurei pelo seu endereço atual, o seu número de telefone, qualquer maneira de a contactar. Mas Karen Mitchell tinha desaparecido sem redes sociais, sem registros públicos, sem rastro. Ela estava escondida ou morta. Eu passei para Jennifer Cole. Jennifer tinha namorado Derek na sua casa dos 20 anos antes que ele. Aprendesse a esconder tão bem a sua violência. Eu encontrei uma ordem de restrição de 15 anos atrás, completa com fotos de hematomas que me faziam o estômago revirar. Mas como o caso de Karen, a ordem de restrição tinha sido misteriosamente arquivada. O juiz que assinou o arquivamento, um amigo de golfe do pai de Derek. Ao contrário de Karen, Jennifer não era completamente invisível.
Ela tinha mudado o seu nome, mudado para o outro lado do país, construído uma nova vida, mas eu a encontrei. Os instintos de uma jornalista nunca realmente desaparecem. Eu enviei-lhe um e-mail, depois uma carta. Depois, quando ela não respondeu, eu dirigi 6 horas para ir até a sua porta. A mulher que abriu a porta tinha cerca de 40 anos, com olhos cansados e cicatrizes no pescoço, que eu reconheci. Eu sei por que você está aqui, ela disse antes que eu pudesse falar. Eu vi as notícias, eu preciso da sua ajuda. Eu disse-lhe. Há outras, ele vai continuar a fazer isso, a menos que o paremos. Jennifer olhou para mim por um longo momento. Então ela se afastou e me deixou entrar. Ela me contou tudo, o romance que se transformou em controlo, o controlo que se transformou em violência, a noite em que ele a asfixiou, até ela desmaiar, os meses de ameaças depois que ela foi à polícia. O dinheiro que a sua família ofereceu para fazer tudo desaparecer. Eu era jovem e assustada e sozinha. Ela disse, eu peguei o dinheiro. Eu corri. Eu mudei o meu nome e o meu rosto e tudo sobre mim. Mas eu nunca esqueci. Você vai testemunhar. A sua mão tremeu, enquanto ela nos servia café. Se eu testemunhar, eles vão destruir-me. Eles têm dinheiro, ligações, eles sempre vencem. Eles ainda não venceram contra mim. Eu disse, e eu não vou parar. Não até ele estar na prisão. Jennifer olhou para mim, para a minha barriga grávida, para a determinação nos meus olhos. Você realmente acha que pode vencê-los? Eu tenho o que disse, porque se eu não o fizer, ele fará isso. A outra pessoa e a próxima mulher pode não sobreviver. Jennifer ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela se levantou, caminhou até um armário e puxou uma caixa de cartão. Eu guardei tudo. Ela disse fotos das minhas lesões, registros médicos, cópias da ordem de restrição. Eu sabia que um dia alguém viria procurar. Eu olhei para a caixa, para 15 anos de provas que tinham estado à espera deste momento. Mais uma coisa, Jennifer acrescentou. Você devia encontrar uma mulher chamada Megan Derrick. Casou-se com ela há cerca de 6 anos. Disse-lhe que a sua primeira esposa, significando, você morreu num acidente de carro. O quê? Ele tem outra esposa, Rebecca, outra família. Ela não faz ideia de quem ele realmente é. A minha cabeça girou. Eu sabia sobre a outra mulher as fotos no seu laptop. Mas o casado Derek Harris era um bígamo. E em algum lugar lá fora havia outra esposa que não fazia ideia de que estava lá a dormir ao lado de um monstro. Eu dirigi para casa naquela noite com a caixa de provas de Jennifer no meu porta-malas e uma sensação crescente de que esta história era maior do que eu alguma vez tinha imaginado. Mas os golpes continuaram a vir na manhã seguinte. Eu liguei as notícias para ver o rosto da minha mãe no ecrã. A minha mãe linda. A mulher que me tinha criado sozinha depois que o meu pai partiu, a mulher a quem eu tinha ligado todos os domingos nos últimos 15 anos, a mulher em quem eu tinha confiado completamente. Ela estava em frente a um tribunal rodeada por repórteres, e ela estava a falar sobre mim, a minha filha. Sempre foi dramática, ela disse às câmaras. Ela teve problemas de saúde mental na faculdade. Derek tem sido nada além de paciente com ela. Esta gravidez a tornou instável. Eu olhei para a televisão. O meu café esfriou nas minhas mãos. Eu acredito que o meu genro é inocente. A minha mãe continuou, Rebecca. Precisa de ajuda. Ajuda profissional. Esta fantasia que ela criou sobre Derek, a tentar matá-la, é exatamente isso. Uma fantasia. O telefone tocou o nome de Sarah no ecrã. Eu atendi sem falar, Rebecca. A voz de Sarah era cuidadosa. Você viu por que a palavra saiu quebrada? Por que ela faria isso? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Demorou 2 horas para Sarah conseguir as respostas. Derek tem pagado a hipoteca da sua mãe há 3 anos, ela me disse. Ele lhe comprou aquele carro novo. Ele paga as contas do cartão de crédito dela. Ela é completamente dependente financeiramente dele. A minha mãe tinha me vendido por dinheiro, por uma casa pela vida confortável que Derek proporcionava a mais. Sarah continuou, ela. Tem dado a ele informações sobre você, a sua localização.
os seus planos, tudo. Eu sentia algo quebrar dentro de mim. Não o meu coração que tinha quebrado há muito tempo. Algo mais profundo. O último fio de confiança que eu tinha nas pessoas que supostamente me amavam. Eu liguei para a minha mãe naquela noite. Ela atendeu ao terceiro toque. Rebeca querida, a sua voz era doce, preocupada, a voz de uma mãe amorosa. Você viu as notícias, eu sinto muito. Mas eu tive que contar a verdade, eu repeti. Derek explicou tudo como você tem sido paranoica, como a gravidez afetou a sua mente. Ele está tão preocupado com você. Derek tentou me matar. Mãe, ele me estrangulou por 4 minutos. Eu morri no chão da cozinha, querida. É exatamente isso que eu quero dizer. Você está confusa. Você está a inventar coisas. Derek nunca a magoaria. Eu ri. Não foi um riso gentil. Você escolheu uma casa em vez do seu neto, eu disse. Eu espero que a Fundação Hate. Eu desliguei e nunca mais falei com ela. Nem todo mundo que compartilha o seu sangue, compartilha os seus melhores interesses. Família escolhida é família de verdade. Parentes de sangue que te traem são apenas estranhos com o seu DNA. Eu aprendi essa lição da maneira difícil. Eu espero que você nunca tenha que a tensão de tudo desencadeou um parto prematuro. Às 34 semanas. Eu acordei às 3 da manhã, com contrações que pareciam que o meu corpo estava a virar-se do avesso. Sarah ligou para 911. A ambulância veio. Eles me levaram às pressas para o hospital, enquanto eu respirava por ondas de dor, que me faziam esquecer tudo o resto. A minha filha estava a chegar pronta. Ou não. O trabalho de parto foi difícil. 14 horas de empurrar e gritar e rezar. Os médicos me avisaram que o bebê poderia precisar da UTI, que 34 semanas era cedo, que poderia haver complicações. Mas às 6h23 da noite, Emma Grace Harris entrou no mundo. 5 libras, 4 onças pequena e vermelha, e a gritar com pulmões saudáveis que anunciavam a sua existência a todos que estivessem por perto. Eles a colocaram no meu peito. E eu chorei. Eu chorei pela criança que quase perdi, pela mãe que eu tinha que me tornar, pelo futuro que eu estava determinada a dar-lhe. Você me salvou. Eu sussurrei para ela naquela noite na cozinha. O seu batimento cardíaco me manteve a lutar. Você me salvou, a pequena mão de Emma. Envolveu o meu dedo e segurou com força. A paz durou exatamente 37 horas. Eu estava meio adormecida no meu quarto de hospital, Emma no berço ao meu lado. Quando a porta se abriu, Derek entrou atrás dele. Estava um homem de terno a carregar papéis atrás de ambos. Estava um segurança que parecia apologético. Eu sentei-me tão rápido que quase arranquei o meu soro. O que você está a fazer aqui, saia? Derek sorriu. O mesmo sorriso charmoso que ele usava com clientes e colegas, e com todos que não sabiam o que ele realmente era. Eu estou aqui para ver a minha filha, ele disse. Eu tenho uma ordem judicial. Ele ergueu os papéis. Eu não conseguia lê-los do outro lado da sala, mas eu vi os carimbos oficiais. As assinaturas. Eu também tenho uma ordem judicial para um teste de paternidade. Ele continuou. Apenas para ter certeza. Saia do meu quarto. Rebeca, vamos ser razoáveis. Ele deu um passo mais perto. Você fez algumas acusações muito sérias contra mim. Acusações que são infundadas e prejudiciais à minha reputação. Mas eu estou disposta a deixar isso de lado pelo bem do nosso filho. Eu alcancei o botão de chamada, pressionei-o repetidamente. O juiz concorda que um pai tem direitos. Derek disse visitação supervisionada. Eu estarei presente para o teste de paternidade. Você tentou me matar. Essa é a sua versão dos acontecimentos. Os seus olhos encontraram os meus frios vazios. Os olhos do homem que me tinha visto morrer. A minha versão é diferente. E a minha versão tem advogados muito caros. Uma enfermeira entrou apressadamente, seguida por mais 2 seguranças. Estes não pareciam apologéticos. Senhor, você precisa sair, um deles disse. Eu tenho uma ordem judicial. Derek repetiu. Esta paciente tem uma ordem médica que proíbe todos os visitantes.
Você pode resolver isso com o departamento jurídico. Eles o escoltaram para fora, mas não. Antes que ele olhasse para mim, uma última vez, isso não acabou, ele disse. Eu acreditei nele. A semana seguinte foi um caos. Audiências de emergência, moções legais, papelada arquivada e contestada e arquivada novamente. Os advogados de Derek argumentaram por direitos de visitação expandidos. Eles argumentaram que eu estava mentalmente instável. Eles apresentaram o testemunho da minha mãe como prova da minha paranoia. Os meus advogados contra-atacaram com registros médicos e testemunhas peritas, e o facto de que o seu cliente me tinha literalmente matado. Mas Derek tinha dinheiro, poder, ligações construídas ao longo de gerações, e eu era apenas uma mulher com um bebê recém-nascido e recursos em declínio. O juiz decidiu a meu favor por pouco visitação supervisionada, apenas 1 hora por semana. Uma assistente social presente em todos os momentos. Eu pensei que tinha vencido. Mas vencer contra a família Harris era como lutar contra o nevoeiro. Eles se reformavam e atacavam de um ângulo diferente. A detetive Okonkwo me ligou 2 dias depois de eu trazer Emma para casa. Eu tenho boas notícias e más notícias, ela disse. Comece com as boas. Nós encontramos Karen Mitchell. Ela está viva a viver em Oregon, com um nome diferente. Ela concordou em encontrar-se com os promotores. O meu coração pulou e as más notícias nós fomos buscar Jennifer Cole esta manhã para discutir o seu testemunho. Ela mudou de ideias, disse que não quer se envolver. O quê? Mas ela me deu provas. Ela disse que ajudaria a algo. Assustou a detetive Okonkwo. Fez uma pausa também. Houve um incêndio na casa dela na noite passada. Um incêndio considerado acidental. Falha elétrica, mas todas as suas provas desapareceram. Tudo o que ela tinha sobre Derek, destruído. Eu sentei-me pesadamente. Coincidência na minha experiência. Não existe tal coisa. Karen Mitchell concordou em encontrar-me numa lanchonete em Portland. Território neutro. Espaço público seguro. Ela tinha cerca de 30 e poucos anos agora. Mas parecia mais velha, cansada, desgastada, por anos de olhar por cima do ombro. Eu sei por que você está aqui. Ela disse antes que eu pudesse falar. Eu vi o que aconteceu com Jennifer. Você acha que eles provocaram um incêndio? Eu sei que sim. Ela envolveu as suas mãos em volta da sua chávena de café. A família Harris não perde. Eles apenas fazem os problemas desaparecerem. Você sobreviveu. Eu sobrevivi. Nós não temos que desaparecer. Karen riu amargamente. Você acha que é a primeira mulher a reagir? Houve outras mulheres que tentaram apresentar queixas. Mulheres que tentaram contar a verdade, o que aconteceu com elas. Algumas pegaram o dinheiro e fugiram, algumas tiveram acidentes. Acidentes de carro, afogamentos, uma caiu das escadas do seu prédio de apartamentos. Karen encontrou os meus olhos. Você sobreviveu a Derek, mas sobreviver à sua mãe é algo completamente diferente à sua mãe. Victoria Harris dirige aquela família. Sempre o fez. O pai de Derek é um juiz. Mas Victoria é o poder. Ela decide quem é pago e quem é eliminado. Eliminado, a palavra pairou no ar entre nós. Ela tem limpado as bagunças de Derek desde que ele tinha 16 anos. Karen continuou. Foi quando começou a sua primeira namorada. Ele a colocou no hospital. Victoria fez desaparecer. Como você sabe isso? Porque Victoria veio a mim mesma. Logo depois que eu apresentei as queixas, ela sentou-se à minha frente, assim como você está sentada agora. E ela explicou as minhas opções. A mão de Karen tremeu enquanto ela levantava o seu café. Ela disse que eu poderia pegar o dinheiro e recomeçar, ou eu poderia continuar a lutar e ver o que acontece. Você pegou o dinheiro. Eu tinha 23 anos, eu estava aterrorizada e eu acreditei nela quando ela disse que me destruiria. Karen baixou a sua chávena. Eu arrependo-me disso todos os dias desde então. Mas eu ainda estou viva. Isso é mais do que algumas mulheres podem dizer. Você vai testemunhar, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Se eu testemunhar, ela finalmente disse, Victoria, virá atrás de mim. Ela virá atrás de todos que eu amo.
Ela vai continuar a fazer isso, eu disse Derek. Vai magoar outra pessoa, matar outra pessoa, a menos que o paremos, eu sei. Então ajude-me a pará-lo. Karen olhou pela janela para a chuva a cair em ruas vazias. Eu vou pensar nisso, ela disse. Eu dirigi para casa aquela noite com mais perguntas do que respostas. Victoria Harris, o verdadeiro poder por trás da família. A equipa de limpeza que fez as vítimas desaparecerem. Se eu ia derrubar Derek, eu tinha que derrubar a sua mãe também. Mas como a resposta veio 3 dias depois, eu estava a pesquisar o passado de Victoria. Quando eu tropecei num artigo de notícias antigo de 20 anos, uma breve menção de uma perturbação doméstica na casa da família Harris. O primeiro marido de Victoria, antes de ela casar com o juiz William Harris, tinha sido preso por agressão. A vítima não foi nomeada, mas o artigo mencionava que ela era a sua esposa. Eu procurei mais fundo, encontrei mais artigos, mais dicas, mais peças de um quebra-cabeça que remontava há décadas. Victoria tinha estado num casamento abusivo. Ela tinha escapado, recomeçado casado com um homem poderoso que poderia protegê-la. Mas em algum momento, a vítima tinha se tornado a cúmplice. A mulher que sobreviveu ao abuso tinha criado um filho que o perpetuava. Eu não sentia a pena dela. Você não protege monstros porque você uma vez foi ferida por um. Mas eu a entendi agora. Entendi o que eu estava a enfrentar. Uma mulher que tinha aprendido que o poder era a única proteção. Uma mulher que faria qualquer coisa para manter a sua família segura. Não importa quantos corpos se amontoassem, eu ia precisar de ajuda. Eu liguei para a detetive Okonkwo. Contei-lhe tudo o que eu tinha aprendido sobre Victoria, sobre o padrão de desaparecimento de testemunhas, sobre o incêndio na casa de Jennifer. Isso é maior do que um caso de violência doméstica. Eu disse isso é uma conspiração criminosa, eu sei. Ela respondeu, mas provar isso é outra questão. A família Harris tem coberto os seus rastros por décadas, então precisamos fazê-los escorregar. Precisamos fazer algo que eles não esperam. O que você tem em mente? Eu pensei sobre isso, sobre Karen, escondida em Oregon, sobre a casa queimada de Jennifer, sobre a minha mãe, na televisão, a me chamar de louca. Eles controlam a narrativa, eu disse. Eles sempre o fizeram. Eles pagam as pessoas, eles destroem provas, eles fazem os problemas desaparecerem. Certo? Então, e se eu me tornasse demasiado grande para desaparecer? E se eu contasse a minha história para todos, não apenas para a polícia, não apenas para os tribunais, todos, você quer dizer tornar público. Eu quero dizer tornar viral. Eu escrevi o tópico às 3 da manhã. Enquanto Emma dormia no seu berço ao meu lado, cada palavra parecia uma arma, cada frase uma peça de munição. O meu nome é Rebecca Harris. Há 6 semanas o meu marido me estrangulou até o meu coração parar. Eu estive morta por 4 minutos e desde então a sua família tem feito tudo ao seu alcance para me silenciar. Eu comecei do início, o cortejo encantador, o isolamento gradual, o gaslighting que me fez questionar a minha própria mente. Eu escrevi sobre a noite em que quase morri, sobre a gravação que foi misteriosamente apagada sobre a minha mãe, a aparecer na televisão para me chamar de louca, sobre testemunhas que tinham sido silenciadas ou assustadas para o silêncio. Eu citei nomes: Derek Harris, Victoria Harris, juiz William Harris. Eu incluí fotos, documentos, tudo o que eu tinha reunido que não tinha sido destruído. E no final eu escrevi isto: se eu desaparecer, você sabe quem fez isso. Se algo me acontecer, se eu tiver um acidente ou uma doença súbita, ou eu for encontrada morta por suicídio, você saberá a verdade. A família Harris não deixa as vítimas contarem as suas histórias, mas eu estou a contar a minha. E agora milhões de pessoas a ouviram. Eu cliquei em publicar às 4h17 da manhã. Às 6, o tópico tinha 10.000 visualizações ao meio-dia. Tinha 1 milhão à noite, meu nome estava em tendência nacional. A resposta foi avassaladora. Milhares de mensagens de outros sobreviventes, pedidos de media, de todas as principais redes advogados a oferecerem-se para me representar pro bono e da família Harris.
Silêncio completo, por 3 dias. Eles não disseram nada, não fizeram nada. Provavelmente a correr por trás das portas fechadas, a tentar descobrir como controlar uma narrativa que tinha saído do seu alcance. Então, Victoria Harris apareceu na televisão. Eu assisti à sua conferência de imprensa com Sarah, ao meu lado, ambas mal a respirar. Victoria estava num pódio perfeitamente composta, rodeada por advogados e publicitários. Ela enxugou os olhos com um lenço. A minha família está a ser vitimizada por uma mulher perturbada. Ela disse: Rebecca Harris tem um histórico de doença mental. As suas acusações são completamente fabricadas. O meu filho é inocente e nós vamos provar isso no tribunal. Um repórter levantou a mão, senhora Harris, e as alegações de intimidação de testemunhas. O incêndio na casa de Jennifer Cole. Teorias da conspiração sem fundamento. A voz de Victoria estava firme. Estamos a cooperar totalmente com as autoridades. Nós não temos nada a esconder. Outro repórter. E as alegações de que a sua família pagou vítimas anteriores, nós não dignificamos mentiras com uma resposta. Victoria olhou diretamente para a câmara. A única vítima real, aqui é o meu filho, e nós vamos lutar contra estas falsas acusações com tudo o que temos. Ela saiu sem mais perguntas. Eles estão com medo. Sarah disse. É assim que o medo se parece quando você é rico o suficiente para ter compostura profissional. Eu não tinha tanta certeza. Victoria tinha gerido crises por décadas, ela não iria ceder sem lutar. A luta veio mais cedo do que eu esperava. 2 dias depois da conferência de imprensa de Victoria, Karen Mitchell foi encontrada morta no seu apartamento. A polícia considerou o suicídio pílulas e álcool. Uma nota que dizia que ela não podia mais viver com a culpa. Eu não acreditei nem por um segundo. A detetive Okonkwo me ligou naquela noite e a sua voz era sombria. Karen está morta. Ela disse, eu sei. Eu vi as notícias há mais o incêndio na casa de Jennifer Cole. Nós encontramos evidências de acelerante. Foi incêndio criminoso. Você pode provar quem fez isso ainda não. Mas, Rebecca, você precisa ter cuidado. Essas pessoas não estão mais apenas dispostas a pagar testemunhas. Elas estão dispostas a matá-las. Eu olhei para Emma a dormir no seu berço, para as suas pequenas mãos e rosto tranquilo. Eu não vou parar, eu disse. Eu sei, apenas mantenha-se viva o suficiente para terminar isto. Eu estava prestes a desligar quando algo mais me ocorreu. Detetive a outra esposa de Derek Megan. Você a encontrou. Estamos a procurar, mas ela parece ter desaparecido. Encontre-a, eu disse. Ela pode ser a chave para tudo. Megan Harris me encontrou primeiro. Ela apareceu na minha casa segura numa terça-feira à tarde, 2 semanas depois da morte de Karen. Eu não sabia como ela conseguiu o endereço. Eu não perguntei. Ela tinha cerca de 30 e poucos anos, loira arrumada daquele jeito que sugere dinheiro e tempo e atenção cuidadosa. Ela parecia exatamente o tipo de mulher que Derek escolheria, polida, perfeita, facilmente controlada. Mas os seus olhos contavam uma história diferente. Vermelhos, exaustos, os olhos de uma mulher cujo mundo tinha acabado de desmoronar. Você é Rebecca, ela disse, e você é Megan. Eu vi o seu tópico, ela riu amargamente. A primeira esposa do meu marido de volta dos mortos. Exceto que ele me disse que você morreu num acidente de carro há 5 anos. Ele é bom. A mentir, ele é bom em tudo, exceto em ser humano. Ela entrou na minha sala como se já tivesse estado lá. Antes, olhou para o mobiliário escasso, os artigos de bebê, a evidência de uma vida reduzida ao essencial. Eu tenho 2 filhos com ele. Você sabia disso. Eu vi as fotos no seu laptop, um menino e uma menina. Eles parecem-se exatamente com ele. A voz de Megan falhou. Cada vez que eu vejo os seus rostos. Agora eu vejo o dele. Eu não sabia o que dizer, então eu não disse nada. Ela sentou-se pesadamente no meu sofá. Eu não sabia. Eu preciso que você entenda que o que quer que você pense de mim, eu não sabia o que ele era. Eu acredito em você. Você acredita, porque eu não tenho a certeza se eu acreditaria em mim.
Eu sentei-me em frente a ela, estudei o seu rosto, vi o mesmo choque que eu tinha sentido quando eu aprendi a verdade pela primeira vez. Ele te disse que eu morri. Eu disse o que mais ele te disse. Que o seu primeiro casamento foi trágico, mas breve, que ele estava de coração partido, mas pronto para amar de novo, que eu era a única que poderia curá-lo. Ela riu de novo. Deus, eu realmente acreditei nisso. Eu pensei que eu era especial. Todos nós pensamos que somos especiais. É assim que eles nos pegam. Megan pegou na sua bolsa, tirou uma pasta grossa de papéis. Eu comecei a investigar, depois que vi o seu tópico. Ela disse baixinho, cuidadosamente, sem o deixar saber. E eu encontrei contas bancárias que eu não sabia que existiam propriedades em outros países. E estas, ela me entregou a pasta dentro. Havia fotos, uma mulher que eu não reconhecia, hematomas no seu rosto, nos seus braços, no seu pescoço, registros médicos documentando múltiplas lesões ao longo de vários anos. Quem é esta? Victoria Harris, a voz de Megan, estava baixa. A mãe de Derek, há 30 anos antes de ela casar com o juiz. Eu olhei para as fotos, para a mulher que se tinha tornado a minha inimiga, para a vítima que ela tinha sido uma vez. Ela estava num casamento abusivo. Megan continuou o seu primeiro marido, quase a matou. Ela escapou, casou-se com o juiz Harris, construiu uma vida. Mas olhe para as datas nesses registros médicos. Olhe para quando o abuso começou. Eu olhei, a primeira lesão foi documentada quando Victoria tinha 23 anos. A última foi quando ela tinha 27. 4 anos, eu disse, 4 anos de inferno. E então ela saiu, casou-se com dinheiro e poder. Proteção Megan encontrou os meus olhos, mas ela não parou o ciclo. Ela apenas encontrou uma maneira de o controlar. Ela criou Derek para ser como o seu pai. Pior, ela o criou para acreditar que ele podia fazer qualquer coisa e ela limparia a bagunça. Ela criou o monstro e ela o tem protegido desde então. Eu sentei e me deixei as implicações me atingirem. Victoria Harris não estava apenas a encobrir os crimes do seu filho. Ela estava a perpetuar um ciclo de abuso que remontava a gerações. Um ciclo do qual ela tinha sofrido uma vez, um ciclo que ela agora protegia. Por quê? Você está a mostrar-me isto? Porque eu estou farta. A voz de Megan endureceu. Eu passei 6 anos casada com um monstro. Eu tive os seus filhos. Eu o deixei entrar na minha vida, na minha cama, na minha família. E todo o tempo ele estava a planear fazer-me o que ele te fez. Eu encontrei a apólice de seguro de vida. Rebecca, 2 milhões de dólares comigo como beneficiária. Se eu morresse, ele ia te matar. Eventualmente, quando ele se aborrecesse, quando eu fizesse muitas perguntas, quando eu me tornasse inconveniente, ela levantou-se. Eu vou testemunhar contra Derek, contra Victoria, contra todos eles. Eu tenho documentos, eu tenho gravações, eu tenho o suficiente para enterrar aquela família inteira. Eles virão atrás de você que tentem. Eu tenho dinheiro agora. Eu tenho advogados e eu não tenho absolutamente nada a perder. Nós ficamos ali, 2 mulheres que tinham amado o mesmo monstro, 2 esposas que quase se tinham tornado 2 cadáveres. Bem-vindas ao clube. Eu disse, nós temos trauma. A condizer, nós temos t-shirts, ainda não, mas nós temos uma data de tribunal. O julgamento começou numa manhã fria de março, 8 meses depois que Derek Harris estrangulou a sua esposa grávida, até a morte. O tribunal estava cercado por câmaras de mídia. Repórteres, caminhões de satélite de todas as principais redes. O meu tópico viral tinha transformado este no caso de violência doméstica, mais assistido em décadas. Eu sentei-me na primeira fila da galeria com Sarah ao meu lado. Emma estava segura em casa, com um segurança privado, e 2 das amigas mais confiáveis de Sarah, Megan, sentou-se do meu outro lado. Nós tínhamos nos tornado aliadas improváveis nas últimas semanas. 2 mulheres ligadas por trauma partilhado e um inimigo comum. Derek foi conduzido usando um terno que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Ele parecia mais magro do que eu me lembrava. A prisão não tinha concordado com ele. Bom, eu pensei que ele sofresse. Victoria sentou-se atrás da mesa da defesa composta régia. Cada cabelo no lugar. Ela não olhou para mim.
A procuradora Angela Morrison tinha construído um caso devastador. Primeiro, ela apresentou as minhas provas médicas, fotos da minha garganta machucada, depoimento de peritos explicando que as lesões eram inconsistentes com uma queda ou automutilação, documentação dos 4 minutos que o meu coração tinha parado. Então ela chamou os primeiros socorristas. Maya Jenkins, a paramédica que tinha salvado a minha vida, descreveu a cena em detalhes clínicos. As marcas no meu pescoço, as minhas palavras, quando eu recuperei a consciência, o meu terror, quando eu percebi que Derek ainda podia estar por perto. Então veio o testemunho da testemunha Jennifer Cole. Apesar do seu medo, tinha concordado em testemunhar. Afinal, o incêndio que destruiu as suas provas tinha destruído o seu medo. Também ele me sufocou. Até eu desmaiar, ela disse no banco. Então ele ficou por cima de mim e observou como se estivesse curioso, como se quisesse ver como a morte se parecia. Megan testemunhou a seguir. Ela descreveu ter encontrado o meu tópico viral, percebendo que o seu marido tinha mentido sobre tudo, descobrindo a apólice de seguro de vida com o seu nome nela. Ele ia me matar, ela disse assim, como ele tentou matar Rebecca, assim como ele matou Karen. Era apenas uma questão de tempo. A procuradora guardou o melhor para o final. Ela chamou Victoria Harris ao banco de testemunhas. Eu assistia a mãe de Derek a caminhar para a cadeira de testemunhas. Assistia a fazer o juramento. Assistia a arranjar o seu rosto numa expressão de preocupação maternal. Senhora Harris, a procuradora começou como você descreveria a sua relação com o seu filho próxima e amorosa. Eu sempre apoiei Derek. Apoiei-o como de todas as maneiras que uma mãe deve financeiramente e emocionalmente. Eu quero o que é melhor para ele. Angela pegou num documento da sua mesa. Senhora Harris, você reconhece isto? Victoria olhou para o papel. A sua compostura vacilou apenas ligeiramente. Eu não acredito que sim. Esta é uma transferência bancária de $500 mil feita de uma conta controlada por você para uma mulher chamada Karen Mitchell. Está datada de 2 semanas depois que Karen apresentou queixas de agressão contra o seu filho. Pode explicar isto, eu não me lembro dessa transação. A procuradora produziu outro documento e este é um pagamento a uma empresa de segurança chamada Digital Shield, feito 3 dias antes da gravação de áudio de Rebecca Harris. Ser apagada remotamente. Essa empresa é propriedade de uma empresa de fachada rastreada até ao seu fundo fiduciário familiar. Objeção, o advogado de Derek levantou-se. Isto é especulação, sua honra. A procuradora continuou. Eu tenho documentação que liga à senhora Victoria Harris, a adulteração de testemunhas, obstrução à justiça e conspiração para encobrir múltiplos crimes violentos cometidos pelo seu filho, durante um período de 20 anos. O tribunal irrompeu. O juiz bateu com o seu martelo. A compostura de Victoria finalmente quebrou. Eu estava a proteger o meu filho. Ela gritou. Você não entende como é. Você não sabe o que eu sacrifiquei. O que você sacrificou? Senhora Harris, a voz da procuradora estava calma. Karen Mitchell. A casa de Jennifer Cole. A vida de Rebecca Harris. Você não faz ideia do que aquele rapaz passou. O que ele passou? Angela virou-se para o júri. Deixe-me dizer-lhe o que Derek Harris passou. Ele foi criado para acreditar que as mulheres são descartáveis, que a violência é aceitável, que o dinheiro pode fazer qualquer problema, desaparecer, e a sua mãe certificou-se disso. Ela produziu a última prova. Os registros médicos que Megan me tinha dado, a própria documentação de abuso de Victoria, de décadas atrás. Victoria Harris foi ela própria vítima de violência doméstica. A procuradora disse, por 4 anos ela suportou o que o seu filho mais tarde infligiu a outras. Ela escapou, ela sobreviveu, mas em vez de quebrar o ciclo, ela o perpetuou. Ela criou um predador e o protegeu a todo o custo. O rosto de Victoria ficou pálido. O júri olhou para ela, para as fotos dos seus hematomas de 30 anos atrás, para a mulher que se tinha tornado exatamente o que ela outrora temia. 3 gerações, a procuradora concluiu.
O primeiro marido de Victoria a abusou. O seu segundo marido, o juiz William Harris, encobriu crimes para o seu enteado, e Derek continuou o legado de violência. Esta família tem destruído mulheres por décadas. Termina hoje, a deliberação levou 4 horas. Derek foi condenado em todas as acusações: tentativa de homicídio, agressão, bigamia, obstrução à justiça. O juiz o sentenciou a 45 anos à prisão perpétua. Victoria foi condenada separadamente: conspiração, obstrução, acessório. Após o facto, ela recebeu 15 anos, quando eles levaram Derek algemado. Ele olhou para mim uma última vez. Isto não acabou. Ele disse as mesmas palavras que ele tinha falado no meu quarto de hospital, a mesma ameaça que ele tinha feito por meses. Eu sorri para ele. Não foi um sorriso gentil. Sim, acabou. Eu disse adeus, Derek. Eu nunca mais o vi. 2 anos depois, eu estava num palco em frente a 300 pessoas numa conferência de conscientização sobre violência doméstica. O meu livro tinha acabado de ser publicado. 4 minutos, um guia de sobrevivência para partir, tinha estreado em 4º lugar na lista dos mais vendidos e estava a subir mais importante. Eu tinha fundado uma organização sem fins lucrativos chamada Primeira Resposta. Nós ajudamos as sobreviventes a documentar os seus abusos com segurança, a conectá-las com recursos legais e fornecemos fundos de emergência para mulheres a tentar escapar. Eu olhei para a audiência: sobreviventes, assistentes sociais, defensores da lei, pessoas que entendiam as pessoas. Perguntavam-me por quê? Por que eu não parti antes? Eu disse no microfone: por quê? Eu fiquei com um homem que me magoava e eu costumava lutar com essa pergunta. Costumava pensar que havia algo errado comigo. Eu fiz uma pausa, deixei o silêncio se estender, mas eu aprendi que partir é o momento mais perigoso, o momento mais provável para ser morta. Eu não fiquei porque eu era fraca. Eu fiquei porque alguma parte de mim entendeu que partir poderia custar-me a vida. Eu olhei para os rostos a observar-me, alguns a sentir, alguns a chorar, alguns com expressões que eu reconhecia demasiado bem. Então, a pergunta não é por que eu fiquei tanto tempo. A pergunta é como eu sobrevivi a partir. E a resposta é: eu não fiz isso sozinha. Eu tive pessoas que me viram quando eu era invisível, que acreditaram em mim quando ele me chamou de louca, que ficaram ao meu lado. Quando todo o sistema parecia projetado para protegê-lo, em vez de mim. Eu falei por 20 minutos sobre os sinais de alerta, sobre documentação, sobre planos de emergência e botões de segurança, e a diferença entre amor e controlo. No final eu disse isto: se você está a assistir a isto, e algo parece familiar, se você já documentou uma conversa porque você sabia que ele negaria mais tarde, se você já escondeu dinheiro, ou fez planos secretos, ou programou números de emergência no seu telefone, eu preciso que você entenda algo. Essa sensação no seu intestino não é paranoia, não é você a ser dramática ou louca, ou muito sensível, é o seu instinto de sobrevivência. E você deve confiar nele, porque eu confiei no meu e salvou a minha vida. Depois do discurso, uma jovem aproximou-se de mim, talvez com 22 anos, hematomas mal escondidos debaixo da maquilhagem. Eu a reconheci imediatamente. Eu tinha sido ela uma vez. O meu namorado me sufoca durante as discussões, ela sussurrou. Ele diz que não é grande coisa, que ele está apenas a mostrar-me quem está no controlo. Eu peguei nas suas mãos nas minhas. É grande coisa, eu disse. Estrangulamento. É um dos maiores preditores de homicídio em situações de violência doméstica. Você precisa sair agora hoje. Mas eu o amo, eu amei. Derek também, e ele tentou me matar. O amor não torna o abuso aceitável. Eu lhe dei o meu cartão, o número da nossa linha direta, o nome de um abrigo onde ela poderia ir hoje à noite. Eu não sei se ela os usou. Eu nunca descobri, mas eu esperava naquela noite. Eu fui para a pequena casa que eu tinha comprado com o meu adiantamento do livro, a minha casa, o meu dinheiro, a minha vida. Emma me encontrou na porta. Ela tinha 2 anos agora com os olhos do pai. Mas a minha determinação, ela não sabia sobre Derek. Não saberia por anos.
Um dia eu lhe contaria a verdade, mas ainda não. Mamã, ela disse, segurando um desenho que ela tinha feito garranchos roxos e verdes, que poderiam ter sido flores ou monstros, ou arte abstrata, bonito, tão bonito. Eu concordei, exatamente como você. Eu a peguei no colo, a segurei perto, senti o seu batimento cardíaco contra o meu peito. Nós tínhamos sobrevivido ambas, contra todas as probabilidades, contra um sistema que protegia monstros, contra uma família que destruía mulheres, contra um homem que tinha tentado nos apagar a ambas. Eu pensei em Derek na prisão em Victoria, na prisão em Karen e Jennifer, e em todas as mulheres que vieram antes de mim, as que não sobreviveram, as que nunca contaram as suas histórias. Eu contaria as suas histórias. Eu garantiria que nenhuma delas fosse esquecida. Mas esta noite eu era apenas uma mãe a segurar a sua filha, a ver o sol pôr-se através da minha janela. Eu tinha estado morta por 4 minutos, mas eu tinha estado viva todos os minutos desde então. Não porque um homem me salvou, não porque o sistema me protegeu, porque eu me salvei, e eu documentei, eu preparei, eu lutei, e quando eles tentaram me silenciar, eu tornei-me demasiado barulhenta para ignorar. Emma adormeceu nos meus braços. Eu a levei para o seu quarto, a aninhei na cama, beijei a sua testa. Eu te amo. Eu sussurrei. E eu vou te ensinar como o amor verdadeiro se parece, como relacionamentos saudáveis se sentem. Ninguém pode te magoar e chamar isso de amor. Lembre-se disso. Ela não respondeu. Ela era demasiado jovem para entender, mas um dia ela saberia. Um dia ela saberia exatamente quem era a sua mãe e o que a sua mãe sobreviveu. Eu verifiquei os fechos uma vez, apenas uma vez. Não, 17 vezes mais, apenas uma vez. Então eu fui para a cama e dormi a noite toda, sem pesadelos, sem contar, segundos sem medo, apenas paz. E isso valeu tudo. Se você reconhece a sua vida, na minha história, eu preciso que você saiba algo. Você não é louca, você não é demasiado sensível, você não está a imaginar. Comece hoje, conte a uma pessoa, guarde uma prova, coloque $1 no seu fundo de fuga. Você vale a pena ser salva, e você é forte o suficiente para se salvar. Eu prometo, se esta história ressoa com você, ou se você conhece alguém que precisa ouvi-la, por favor, compartilhe o seu like. Ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que podem estar a sofrer em silêncio. Agora, o seu comentário nos informa que estas histórias importam para você, e se você quer mais conteúdo que empodera, inspira e te lembra da sua própria força, clique no botão de subscrever e ative as notificações juntos. Podemos garantir que nenhuma sobrevivente nunca se sinta sozinha. Agora vamos começar a declaração de encerramento. Obrigado por ficar até o fim. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente pela nossa equipe para trazer lições significativas e valor genuíno à sua vida. Nós acreditamos que as histórias têm o poder de curar, de inspirar e de salvar vidas. Se esta tocou o seu coração, leve a sua mensagem consigo. E lembre-se, você é mais forte do que pensa.